Os homens amam com pressa e detestam com calma. Poetas ruins imitam, poetas bons roubam. Esses são os temas do jogo dessa noite, Live a Live. Bem-vindos ao canal 3. Do distante ano de 1994, um jogo ambicioso que apresenta 7 protagonistas com histórias díspares, mas que são conectados pelo antagonista Ódio, o Rei dos Demônios. Esse jogo nunca foi lançado oficialmente no ocidente, e muitas pessoas só puderam jogá-lo graças ao excelente trabalho de um grupo de fãs chamado Aeon Genesis. O jogo conta com 7 mangakas diferentes para desenhar os protagonistas, e teve a direção de Takashi Tokita, que foi o diretor de Chrono Trigger e de Parasite Eve, a seguir as marcas de tempo para quem quiser pular para uma parte específica. Dois estilos gráficos se completam. O primeiro mostra os personagens nos cenários, interagindo com os outros, e tem uma aparência muito próxima de Final Fantasy, onde os personagens têm cabeças grandes e são baixinhos, o conhecido estilo Chibi. No segundo, que só é mostrado em combate, eles têm proporções corretas e as animações são mais chamativas, e são bem gostosos de assistir. Eu não acho que ele esteja entre os mais bonitos do Super Nintendo, mas não é do tipo que ofende com a feiura. Apesar dos personagens terem desenhistas diferentes, eles foram adaptados ao gráfico do jogo, então eles têm um quê de semelhança. Eu vou destacar os meus dois preferidos: Yumi Tamura, que desenha Cube e é a autora de Seven Seeds, e Kazuhiko Shinamoto, que desenha Akira e é responsável pelo mangá de Kamen Rider Zou. Como praticamente todos os jogos da Squaresoft nos anos 90, as músicas de Live a Live são ótimas. A trilha sonora foi composta por Yoko Shinomura, conhecida por ter trabalhado nas trilhas sonoras de Kingdom Hearts, Xenoblade, Parasite Eve e do meu preferido, Super Mario RPG. Os diversos cenários têm músicas que caem muito bem, e apesar de eu adorar as músicas do cenário no futuro distante, que amplificam a sensação de solidão na nave, a minha preferida é o tema do robô gigante Burikdayo. Fique com 20 segundos dela. O ciclo do jogo se divide em duas partes. Na primeira você explora os cenários de acordo com a história de cada capítulo. Em 4 capítulos, Harmonia, Contato, Nômade e Herança, a exploração se dá de maneira muito parecida com os JRPGs tradicionais. O famoso ciclo: conheça personagens, ande pelas cidades, resolva problemas e enfrente chefes. O capítulo Ordens Secretas depende de como o jogador quer o encarar, como uma aventura de furtividade à la Metal Gear, ou como um massacre que o ninja implacável mata todos no seu caminho, à la Metal Gear Revengeance, que é um nome bem esquisito de falar. O capítulo O Mais Forte é composto apenas por 6 lutas, e você escolhe seus adversários em uma tela que lembra jogos de luta. E por falar em lutas, como em todo JRPG, Live a Live tem uma grande quantidade delas. Então vamos ao sistema de combate. Aqui os personagens se organizam em um tabuleiro em forma de grade e trocam supapos de acordo com o alcance de seus golpes. Alguns personagens podem manipular o campo, criando zonas elementais que causam dano aos inimigos, e outros lutam com contragolpes desarmes. É um sistema em que é possível, através de uma estratégia bem pensada, vencer inimigos com níveis muito mais altos do que o do jogador. Para um certo personagem, existe a opção de mandar a estratégia se danar e usar um revólver para matar todos os inimigos. Bem, funciona. Os inimigos podem agir entre uma ação e outra do seu grupo, então o comando de passar o turno serve para que você use sempre o personagem mais próximo dos inimigos. Isso encoraja o jogador a prestar atenção na formação e a não desperdiçar tempo andando pelo tabuleiro. Uma coisa legal é que não é necessário usar uma magia específica para ressuscitar os aliados que caem, basta chegar perto e usar qualquer cura. E também não existem os famosos pontos de magia. Os personagens, depois que aprendem suas técnicas, só são limitados pelo cooldown que elas têm entre o tempo que você ativa a magia e o tempo em que ela acontece.
Após os combates, os personagens recuperam a vida inteira. Isso economiza tempo, já que não é necessário abrir o menu para curar, ou mesmo ressuscitar aqueles personagens que sempre morrem em combate. Esses elementos formam um sistema de combate veloz e divertido, e que ajudam no ritmo do jogo. Infelizmente, esse não é um sistema de combate muito equilibrado, e alguns personagens cumprem certas funções muito melhor do que os outros. Quem diria que uma saraivada de balas ia causar mais dano que um golpe de katana? Outro probleminha que existe com a jogabilidade é que em certos momentos o jogo se torna obtuso e exige do jogador doses colossais de paciência. Tudo bem que itens de cura e lutas secretas sejam difíceis de encontrar, mas no capítulo final o jogo exagera, incluindo aquelas coisas estúpidas, como ter que encontrar um caminho entre as árvores sem ver o personagem e colocar uma dungeon inteira apenas com um inimigo, e é esse inimigo muito irritante. Não são elementos que deixam o jogo mais difícil, apenas mais demorado, e vão contra os elementos de desenho do jogo estabelecidos no combate. Tirando de lado esses tropeços e falando um pouco da dificuldade do jogo, ela é baixa, o que pode deixar um pouco entediante para quem gosta de um desafio em JRPGs como Resonance of Faith, ou sonolento para quem prefere os JRPGs mais cruéis como Shin Megami Tensei. As histórias contadas em Live Alive têm vários temas e inspirações, e a única coisa que as liga é o protagonista ódio. Eu vou falar um pouco de cada uma delas e depois do capítulo final. Se você quiser experimentar o jogo por si mesmo, pare o vídeo agora. Eu recomendo, o jogo é ótimo. Bem, pra quem ainda está aí, vamos lá. A primeira história se chama Contato e conta as aventuras de Pogo, um simpático homem das cavernas, e do seu amigo Gori, que por coincidência é um gorila. Tudo aqui é simples. Depois de passar um tempo caçando, você encontra uma mulher que fugiu da tribo rival porque ia ser sacrificada ao último tiranossauro vivo, Odo, ou O-D-O. Essa parte do jogo é experimental, e aqui nenhum personagem fala. Eles se comunicam apenas por linguagem corporal e murros na cara. Eu achei a ideia boa, e tem até uma mecânica própria do capítulo. Quando você aperta Y, Pogo cheira o ambiente e adquire dicas. Acaba sendo uma história bem simples e que acaba de forma abrupta. A segunda história é sobre um mestre de um estilo do Kung Fu, chamado Shin, que sente que seus dias estão chegando ao fim e decide que precisa de um sucessor. Então, ele acaba recrutando 3 ex-ladrões para serem seus alunos. O legal dessa história é que você decide qual vai ser o sucessor quando escolhe qual dos alunos vai treinar mais. Eu escolhi Lee Kugo para ser a sucessora quando joguei. Claro, uma escola de Kung Fu rival, comandada pelo terrível Odd Wang Lee, decide atacar seus alunos e mata os mais fracos. Então o mestre e seu aluno escolhido partem para a vingança. A história é baseada em filmes antigos de Kung Fu de Hong Kong, e eu particularmente achei ela muito interessante porque eu não lembro de ter experimentado esse tipo de história em videogame. Essa coisa do mestre mais velho ou do homem mais velho tendo que passar a sua herança. É algo único dessa história, ou desse jogo. A terceira história se chama Ordens Secretas. É sobre um ninja prodígio chamado Obaromaru, que recebe de seu clã a missão de resgatar Ryoma Sakamoto do castelo do senhor feudal Ode-Io. O antagonista quer que o Japão entre em uma guerra civil para se tornar o Shogun. Essa história é meio rasa, mas tem duas coisas legais sobre ela. A primeira é que Ryoma Sakamoto, o homem que você tem que resgatar, é uma figura histórica real do Japão. Ele foi um samurai e participou de várias batalhas da restauração Meiji, um evento histórico essencial para o renascimento do Japão feudal. Ok, eu falei muita história, espero que ninguém tenha dormido. A segunda é que aqui o jogo deixa você escolher como executar a tarefa. Você pode fazer de 3 formas: matando todos no castelo, o que é difícil pra caramba e você vai precisar de um guia pra fazer isso, sem matar ninguém, o que também é difícil pra caramba, eu me arrependo muito de ter feito essa rota, e por último, matando apenas aqueles que se colocam no seu caminho, que é a maneira que eu recomendo ser feita. A quarta história se chama O Mais Forte, e é a única história do jogo que eu achei péssima. Massaro é um lutador que quer se tornar o mais forte de todos, então ele sai batendo em outros lutadores e aprendendo várias técnicas para conseguir isso. Depois de vencer 6 oponentes pelo mundo, um maluco chamado Old Bright
que adivinha só matou todos os lutadores que ensinaram Masaru, o desafia. Masaru dá uma surra nele e o capítulo acaba. Masaru sequer aprende a dar um suplex decente, e ele também não é capaz de dar um suplex em um trem. Medíocre. Na quinta história, chamada Harmonia, as coisas voltam a ficar interessantes. Esse aqui eu joguei com Akira, um adolescente que consegue ler mentes e usar seus poderes telecinéticos para lutar. Ele tem como passatempo dar pancadas em uma gangue de motoqueiros da cidade, os Cruzados. Com a ajuda de seus amigos, ele desvenda uma conspiração envolvendo o governo, os Cruzados e um culto. Os conspiradores raptavam pessoas e as sacrificavam para reviver um deus antigo chamado Odeo. O deus é revivido, mas Akira consegue um robô gigante para enfrentá-lo. Eu resumi muito a história desse capítulo, que é de longe a mais complexa e cheia de personagens. É uma mistura de Akira, o filme animado, com um anime de mecha, onde o protagonista usa um robô gigante para matar um deus. Se você tiver que jogar apenas uma história de Live Alive, jogue essa. A sexta história tem um nome magnífico, Coração Mecânico. É sobre um robô chamado Cube. Ele está a bordo de uma nave espacial chamada Cogito Ergo Sum, voltando para a Terra, e foi construído pelo mecânico da nave, Kato. Depois de conhecer os tripulantes da nave, que estão hibernando durante a longa viagem espacial, Cube passa um tempo com eles, mas é claro que algo terrível tinha que acontecer. Várias falhas nos equipamentos da nave e a fuga de uma criatura que estava presa no compartimento de carga acaba matando a maioria dos tripulantes. Cube tem que salvar os tripulantes que restam e descobrir quem está fazendo isso. O culpado, no final das contas, é OD-10, o computador na nave, que é claro não vai ser desligado sem uma boa briga. Esse capítulo tem referências claras a Alien e a 2001, uma Odisseia no Espaço, mas ele remixa a história como um mistério. É a minha segunda história preferida. E por último eu quero falar da história que eu não sei bem se eu gostei muito ou não. No capítulo chamado Nômade, eu joguei com um procurado durante os tempos do Oeste Selvagem, conhecido como Sundown Kid. Claro, Sundown tem um rival que o persegue pelo oeste e ele se chama Mad Dog. Os dois chegam a uma cidadezinha chamada Sucesso e depois de interagirem um pouco com os locais e com uma criança bem chata, eles marcam um duelo. Ao invés de atirarem um no outro, eles matam dois integrantes do Crazy Bunch. Um bando de malfeitores que assombra a cidade a mando de O.Dio. Os dois decidem deixar suas diferenças de lado para defender a cidade. Depois de acabarem com os bandidos, eles têm uma luta final em que Sundown vence e sai cavalgando em direção ao pôr do sol. Eu deixei de fora alguns detalhes, mas eu quero falar um pouco do que me incomodou nessa história. Pouco antes do capítulo acabar, o passado de Sundown é revelado. Ele morava numa vila que foi inteira massacrada por bandidos, e ele se culpa por isso. Então, ele colocou uma recompensa sobre a própria cabeça e vaga pelo oeste sem rumo. Mas ele continua matando as pessoas que vêm atrás da recompensa. Eu gosto bastante do cenário do oeste, eu gosto bastante da influência dos Sete Samurais, que é praticamente a mesma história, só que são 7 ao invés de só 2. Mas eu acho que não existe sentido nas ações do cowboy. Como assim? Ele põe uma recompensa sobre a cabeça e mata as pessoas que vêm atrás dele? Uai. Depois de conhecer os 7 protagonistas, o jogo tem 2 capítulos a mais. O oitavo que conta a história do Rei dos Demônios, Ódio, e o que liga todas as histórias. Então vamos ao oitavo capítulo. O antigo reino de Lucrétia foi assolado por um feiticeiro muito poderoso chamado Ódio, o Rei dos Demônios. Ele foi derrotado por 2 heróis lendários chamados Harsh e Uranus. Muitos anos depois, o Rei de Lucrétia está realizando um torneio para decidir quem vai casar com a princesa do reino, Alicia, e se tornar o novo rei. A final do torneio é disputada entre os 2 amigos, Oersted e Straybow. Oersted vence, mas a princesa é raptada por um demônio voador, o que indica que o Rei dos Demônios está de volta. Oersted e seu amigo Straybow se juntam com os 2 heróis que derrotaram o Rei Demônio pela primeira vez e partem em resgate da princesa. Porém, quando eles finalmente chegam ao covil do vilão, eles são presos em uma armadilha, que mata Straybow e Harsh. Então, Oersted e Uranus voltam para o castelo para se recuperar. À noite, quando eles estão dormindo,
Orsted tem um sonho. Ele sai perseguindo uma espécie de ilusão, encontra o Rei Demônio no trono do rei, o ataca e o mata. Só que na verdade aquilo era uma ilusão e Orsted acabou matando o rei. E a sorte do cavaleiro só piora daqui pra frente, porque ele e Uranus são presos. O monge não resiste à tortura, mas consegue usar uma última magia para liberar Orsted. Ele volta ao Pico do Demônio e descobre uma câmara secreta, onde encontra a princesa e seu amigo Straybow. Na verdade, Straybow manipulou todos. Ele se apossou do poder do Rei Demônio e raptou a princesa. Como todo bom vilão, ele revela seus motivos antes da batalha final. Straybow se cansou de ver a sombra do seu amigo famoso e talentoso, e decidiu que dessa vez a vitória ia ser dele. Eles lutam e Orsted mata seu amigo. A princesa Alicia aparece e fica chocada porque estava apaixonada por Straybow. Ela saca uma faca e se mata na frente do pobre Orsted. Essa é a gota d'água, e o cavaleiro começa a amaldiçoar todas as pessoas, e a estátua do rei Demônio começa a brilhar, indicando que existe um novo ódio. A história desse capítulo é diretamente inspirada em Final Fantasy, e a relação entre Straybow e Orsted é um reflexo da relação entre Cecil e Caim, de Final Fantasy IV. No capítulo final, todos os personagens são transportados para o reino de Lucrécia, e o jogo pede que você escolha o principal. Eu escolhi Sundown, e depois tive que encontrar os outros e lutar contra Orsted/ódio. E sempre que uma pessoa sucumbe ao ódio da humanidade, ela se torna o próximo rei dos demônios. Depois de derrotar os vilões, os protagonistas voltam, cada um para sua respectiva era. No geral, eu gostei bastante da história do jogo, porque apesar dos tropeços, ela tem um ritmo muito bom, o que me lembra Chrono Trigger e Parasite Eve, onde está sempre acontecendo algo muito importante e o que é chato acaba passando rápido. As histórias têm claras influências de gêneros de cinema e de outros jogos, mas são todas uma espécie de remix, o que acaba dando a elas uma personalidade própria, menos a de Masaru e a sua falta de suplex. Há muitos anos eu tentei jogar esse jogo simpático pela primeira vez, mas não cheguei ao fim. E sinceramente eu não lembro nem porquê. Mas eu fiquei com aquela sensação de negócios inacabados. E dessa vez eu consegui terminar. O jogo é uma bela experiência, vinda de um tempo em que as produtoras e estúdios ainda apostavam em novas ideias e conceitos experimentais. Eu recomendo o jogo para qualquer pessoa que goste de JRPGs, mesmo os iniciantes. É uma bela experiência que passa rápido e nenhum cenário exige o famoso grind. Eu vou deixar aqui uma nota para o jogo. Por quê? Bem, porque dar nota para as coisas é legal. Se você veio até aqui, obrigado por escutar meus pensamentos. Boa noite e até a próxima.